CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Rosana Jatobá, boa tarde para você. Oi, Cássia, boa tarde para você e para os nossos ouvintes. Ô, Rosana, vamos falar a respeito de água. Ontem tivemos uma data importante e como é difícil, né, Rosana, lidar com água de uma forma racional. Pois é, por isso que eu estou aqui, viu, Cássia, para comentar sobre a campanha da ONU deste ano para combater a escassez de água no mundo. E o recado das Nações Unidas foi muito interessante porque amplia a conversa. A água não apareceu só como um tema ambiental. A ONU decidiu abordar a relação entre água e gênero. Ou seja, quando falta água, quando falta saneamento ou quando a estrutura falha, esse peso recai majoritariamente sobre as meninas e mulheres. As pesquisas mostram que em 53 países são as mulheres que saem de casa para coletar água para a família. E aqui no Brasil é a mesma coisa. As mulheres são responsáveis por mais de 70% da coleta de água, sobretudo em áreas mais vulneráveis, como as zonas rurais e o semiárido. Então, Cássia, é tempo que a mulher deixa de ir para a escola, para o trabalho, para o descanso. Isso é muito interessante nessa abordagem sobre desigualdade de gênero, para a necessidade mesmo, Cássia, que a gente tem de os governantes criarem políticas públicas para compensar esse fardo que recai sobre as mulheres. Você é uma estudiosa sobre esse assunto e sabe quanto isso interfere na autonomia feminina, né? Sem dúvida, é uma questão mesmo, né? Mulheres deixando de fazer outras coisas porque tem que lidar com essa questão da água, né, Carlos Alberto? Pois é, a gente vê isso, essa cena, a gente vê, enfim, é bastante comum nos países mais pobres e das regiões mais pobres de alguns países, como é o caso aqui do Brasil. E, bom, no caso também, né, Rosana, tem muita... Esse caso do saneamento de água depende muito de políticas públicas. E eu noto, não sei se você concorda, eu noto que houve um avanço no Brasil recentemente, desde que houve a possibilidade de privatização desse setor pelos governos estaduais e pelos municípios, né? E de todo modo tem dois lados nessa história, né? A atuação do setor público e a atuação das pessoas, né? Dos indivíduos, das pessoas que teriam que fazer a economia de água, né? Isso, Sardenberg, foi muito bom você ter tocado nesse ponto aí, da entrada, né, da iniciativa privada para a gente tentar solucionar a escassez de água. Inclusive, a própria ONU nessa campanha toca nesse aspecto, falando do descaso dos países com relação ao cumprimento do ODS número 6, que trata de água e saneamento. Aqui no Brasil, como você falou, a gente teve um avanço de 20% no acesso à água potável nos últimos 10 anos, exatamente graças à iniciativa privada, mas precisa avançar muito, porque mais de 16% da população ainda não tem acesso à água potável. São 33 milhões de pessoas e no mundo todo são 2 bilhões sem acesso à água segura para o consumo. Agora, com relação ao peso de cada um de nós, né, a importância do cidadão, da mudança de comportamento, isso é muito interessante, a ONU toca a necessidade de cada um se preocupar com isso, porque se a gente muda os hábitos, a gente reduz o consumo doméstico de água em cerca de 30%. E aí eu vou perguntar para vocês dois, qual é o hábito mais eficiente para quem está nessa luta de combate à escassez de água, crise hídrica no mundo todo? Olha, tem uma coisa bem simples que dá para fazer, todo mundo na sua casa, que é o seguinte: quando você for lavar roupa, espera você ter a quantidade para encher a máquina. Tem gente que, sujou uma pecinha, põe na máquina, sujou mais duas, põe na máquina. Isso gasta um monte de água. Se você esperar ter uma máquina cheia para fazer a lavagem, já vai ser uma bela economia. É o que eu faço lá em casa. Essa é uma ótima dica, mas está em 4º lugar nessa lista da ONU. O mais eficiente é reduzir o tempo de banho e evitar a água correndo ali sem uso. Um banho de 10 minutos chega a gastar 150 litros, então tem que reduzir para 5 minutos, para você ter uma economia de 75 litros por banho.
Isso, uma pessoa só durante o mês, se ela fizer essa redução, ela consegue economizar 2.000 litros. Imagine numa família de 4 pessoas, você tem uma economia de até 8.000 litros. Agora é difícil, é um desafio e tanto, porque no Brasil 70% da população toma 2 banhos por dia. É o meu caso, imagine que seja de vocês também, ou não? É o caso, mas dá pra fazer. Mas está errado isso? Tá errado, Sardenberg, não pode. Tá brincando. Assim. Não, Não mas se pode. você tomar 2 banhos rápidos por dia, por exemplo... 2 de 5 dá 10. Então, mas dá pra tomar 2 de 3, vai. Sabe como? Não, dá. A Rosana falou que tem que ser 5 minutos. Então, dá pra tomar 2 de 2,5. E eu vou te explicar como fazer, mesmo tendo cabelo comprido e passando condicionador, que tem que ficar 3 minutos o condicionador. É uma mágica, não? Não, sabe como? Você desliga o chuveiro, você passa lá o seu shampoo, condicionador, desliga o chuveiro, aí fica ali pensando na vida um pouquinho, dá 3 minutos, aí abre de novo e só enxágua. Abre de novo, espera esquentar. Não, mas aí... Então, mas aí você tem que contornar essas coisas. Por exemplo, há uns 2 anos eu troquei meu aquecedor, que o antigo tinha esse problema aí. Você ligava, levava uma vida para esquentar. Isso, Baixa eficiência energética. Baixa eficiência. Agora o novo é uma beleza, Carlos Alberto. Você vira ali, ó, o misturador, já sai água quente. E melhor, você regula a temperatura no próprio aparelho e não fica usando muita energia para esquentar demais a água, que ainda faz mal para a pele e para o cabelo. Eu só tomo banho a 35, 36 graus hoje. Você é uma especialista, vou indicar você como embaixadora da ONU para Aí, ó, combate viu? ao desperdício de água no Brasil. Aí, Carlos Alberto, cola em mim que você brilha. Boa. Obrigado, Rosana. Até. Um beijo, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.